Tem um outro assunto, porque o gestor de uma empresa de jogo comprada pela Santa Casa de Misericórdia de Lisboa revelou a existência de uma dívida de R$200 mil da instituição de saúde com o PCC. Essa informação está disponível em um documento que foi entregue à Santa Casa no final do ano passado, colocando a instituição no centro de uma complexa teia de relações com uma das mais poderosas organizações criminosas do mundo. Essa dívida seria relacionada a uma operação dessa empresa em São Paulo. O PCC está envolvido em outros esquemas no mercado de jogos há mais de uma década. Você, Cristiano Beraldo, inclusive o Beraldo tocou nesse assunto de maneira superficial no programa de ontem, salvo engano. Beraldo, PCC ultrapassando as fronteiras do Brasil, já sabíamos da operação e da atuação dessa facção criminosa em muitos países da América do Sul, da América Latina, agora atravessando o Atlântico, há conexões de operações na Europa e você já tinha, inclusive, adiantado essa operação do PCC em Portugal, né? Pois é, Portugal hoje lida com uma situação que ela já está fora de controle no sentido da falta de percepção, da falta de entendimento da gravidade da ameaça que está em solo português hoje. O PCC, com toda a sua tecnologia para o crime, chegou num país que se achava seguro, onde as pessoas, obviamente, pela falta de expectativa de serem vítimas de crime, passam a viver uma vida mais tranquila, né? E muitas vezes ficam ali sem prestar muita atenção no entorno, ao redor, param nos semáforos de vidro aberto. A polícia também sabe que faz um trabalho muito mais de um policiamento ostensivo e tal, porque acaba não tendo que lidar com tantos crimes. Entretanto, nesse momento, está cada vez mais claro que as teias do PCC em Portugal estão no caminho de destruir essa situação de país seguro que Portugal tinha. E isso depois de Portugal ter feito uma campanha de muitos anos para atrair imigrantes, para atrair uma população de outros países que justamente iam para lá em busca disso. A economia de Portugal não é uma grande referência na Europa. O que Portugal tinha para oferecer era um bom clima, uma sociedade organizada, conservadora e muito segura. E agora isso está sendo ameaçado por quem? Pela nossa multinacional do crime. Daqui a pouco estarão lá também eles, com postos de gasolina, negócios em todas as áreas e por aí vai. É essencial que os portugueses abram os olhos e que as autoridades portuguesas atuem de forma muito firme e veemente contra isso que se estabeleceu lá. E aí a gente tem um outro aspecto dessa notícia, Canhato, que é justamente uma empresa, uma entidade estrangeira que faz um investimento no Brasil e aí, de repente, descobre que tem que lidar com o PCC. Como é que você coloca o Brasil nesse mapa para receber investimentos de longo prazo dos investidores mundiais? Como é que você explica isso para um estrangeiro? Então, a nossa situação, em razão do crime organizado, ela é horrorosa em vários aspectos e atrapalha, inclusive, nessa atração de investimento estrangeiro. Pois é, fico imaginando os executivos da Santa Casa, em um primeiro momento, lidando com os representantes do PCC, achando que estavam tratando com uma outra companhia, uma outra empresa. Quando caíram na real, estavam falando com criminosos de uma facção criminosa. E você, hein, Mota? PCC ultrapassando as fronteiras do Brasil, o nosso país exportando a expertise do crime organizado. Que tristeza. Isso não é propriamente uma novidade, mas eu confesso, Canhato, que eu fiquei meio confuso com essa notícia, até estou aqui na esperança do delegado conseguir esclarecer um pouco para a gente, porque, pelo que eu entendi, a Santa Casa de Portugal comprou uma empresa aqui no Brasil, não é isso? De jogo. E essa empresa do Brasil teria uma dívida com o PCC aqui no Brasil, não é isso? Então, acho que não houve exportação envolvida, não. É tudo aqui dentro do mercado doméstico. Eu fiquei curioso como é que essa dívida foi registrada, né? Então, a Santa Casa comprou a empresa de jogo e lá na contabilidade da empresa de jogo está escrito, olha, devemos 200 mil a pagar ao PCC.
Como é que funciona isso? Vou pedir para o delegado esclarecer. Sabe como é que deve ser? O delegado me corrija. É que o pessoal pagava semanalmente ali o dinheiro para o PCC. Aí parou de pagar, a dívida vai acumulando, né? É exatamente. Vai lá, delegado. É o famoso carnê. Vai pagando todo mês. E isso aí não é novidade. O PCC não quer mais sair dando tiro em ninguém, não. Eles querem entrar no serviço público, entrar em empresas gestoras da área da saúde, já tem escândalo sobre isso, transporte público a mesma coisa, porque sabe que é muito rentável. Só que eles só entram quando tem políticos corruptos. Se tiver políticos honestos, vai barrar. Mas aí tem aquele político, né, que vai aceitar a mensalidade para se calar. E é por isso que a gente vê em muitos locais aí a saúde uma porcaria. Aliás, na maior parte do Brasil, a saúde está uma porcaria. Essa que é a verdade. Por quê? Porque o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, se a prefeitura repassa X para depois ter esse dinheiro de volta, né, os 10%, 15%, 20%, aí tem que parar de comprar remédio, tem que ter menos médico, menos enfermeiro, menos funcionário, e aí a população morre nos corredores de hospitais por causa do crime organizado, por causa de políticos corruptos que se vendem sem pudor nenhum. Pois é, agora, delegado, a gente trouxe há 2 ou 3 programas a informação da atuação do PCC em vários países e um número absurdo de integrantes, mais de 40 mil integrantes na facção. O senhor, quando estava na Polícia Civil, certamente acompanhou muitas operações que já indicavam essa conexão do PCC com grupos criminosos em outros países, né? Exatamente. Aliás, eu fui ameaçado por um integrante do PCC que se encontra preso. Estou esperando ele sair e aguardando ele se ele quiser. Agora, o PCC é a 8ª maior facção criminal do mundo que mais arrecada dinheiro. Eles têm tentáculos em tudo quanto é lugar. E eles vão eleger vereadores e vão eleger prefeitos, porque dinheiro para eles não falta. E o Beraldo Motta sabe disso, que campanha, ou você é famoso, tem uma rede social boa, ou então, se você não tiver aqui o cascalho, o dinheiro, você não vai entrar. Você não vai entrar. A gente fica ouvindo histórias aqui em São Paulo que tem vereadores que chegam a gastar mais de 10 milhões numa campanha, para deputado 30 milhões. Da onde é que sai esse dinheiro? Legalizado é que não é. Você, Motta, da atuação dessa facção, o que mais lhe preocupa? Essa proximidade com o poder público, a possibilidade de colocar gente deles em órgãos tão importantes como, por exemplo, em cortes da justiça, casas legislativas, pessoas estratégicas em gabinetes? O que mais me preocupa, Caniato, como é que eu vou descrever isso? É uma espécie de cegueira institucional do Estado brasileiro. Se você prestar atenção nos discursos da maioria das autoridades, você vai ter certeza de que o maior problema do Brasil, a maior ameaça a todos nós é a desinformação. Não é isso? As fake news. É nisso que se mobiliza, para combater isso que se mobiliza todo mundo. Não existe nenhuma estratégia nacional para enfrentamento a essas organizações criminosas. E o pior aspecto delas, Caniato, a gente mencionou ontem aqui, quando nós falamos sobre os eventos na Maré, é o domínio territorial. Isso é o mais absurdo de tudo. Eu, não faz muito tempo, não vou dar detalhes, mas eu participei de uma mesa redonda com discussões sobre segurança nacional. E muito se falava sobre vários aspectos da segurança nacional e eu coloquei isso na mesa. Eu falei, olha, nós estamos tendo essa discussão aqui no Rio de Janeiro. Aqui tem 1.700 territórios, aqui no estado do Rio de Janeiro, onde o Estado brasileiro não manda. É outra polícia, é outra defensoria. Aliás, não tem defensoria, né, delegado? Lá tem a polícia deles, o exército deles, a promotoria deles, e geralmente são as mesmas pessoas que executam todas essas funções. Como é possível isso? Como é possível a gente aceitar isso como uma coisa normal? O escândalo não é essa história da empresa de jogo comprada pela Santa Casa de Portugal, que tem a dívida com o PCC. De uma certa forma, todos nós aqui temos dívida com todas as facções criminosas e a gente não sabe quando eles vão cobrar.
No Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, em São Paulo também, em Fortaleza, em Salvador, em Porto Alegre. Se você virar para a direita numa rua, quando você deveria ter virado para a esquerda, né? Se você errar o caminho, você corre o risco de cair num território estrangeiro. E aí você tem que rezar, porque é só Deus para te ajudar nessa causa. Porque em alguns desses territórios, a polícia está proibida de entrar por decisão judicial. E aí pensem no impacto disso que eu estou falando. Pois é, as conexões do PCC em várias áreas da sociedade, e a notícia em destaque que traz principalmente a Santa Casa de Misericórdia de Portugal, que deve uma quantia na casa de R$200 mil à facção criminosa. Acho que o Beraldo tem um complemento a fazer, né, Beraldo? Não, só esclarecer para a nossa audiência, sou estranho, né, a Santa Casa de Misericórdia comprar uma empresa de jogo no Brasil, mas é porque lá a Santa Casa, ela tem essa atividade, naturalmente também. Um parênteses, até porque no Brasil, né, Beraldo, esse tipo de jogo é operado pela Caixa Econômica Federal, a exclusividade da Caixa Econômica. Lá em Portugal, uma outra legislação, outras entidades e instituições podem gerir empresas de jogos, é isso, né? Eu não sei se é de forma exclusiva, mas a Santa Casa da Misericórdia, ela tem essa prerrogativa e tem uma unidade de negócios que é focada em jogo. Perfeito, né? Excelente. Você, delegado Palumbo, a atuação do PCC nas mais diferentes áreas, o senhor destacou que por conta do dinheiro, a gente até trouxe a informação, delegado, acho que no programa de segunda-feira, que o PCC acumulou um lucro líquido na casa de $1 bilhão em 2023. Eu até fiquei surpreendido, eu achei que fosse faturamento, e o Beraldo me corrigiu, não, é lucro mesmo. $1 bilhão, o que dá uma quantia de R$5 bilhões, um dinheiro absurdo, né? Mas é uma projeção, pode ser um valor inclusive superior. Quais são as projeções das forças policiais em relação a esse poderio, delegado Palumbo? A gente fala, claro, tráfico de drogas, o principal negócio, mas a gente tem roubo de cargas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, também tem o achaque aos comerciantes de algumas regiões, enfim, é uma atuação muito diversificada, principalmente aqui no estado de São Paulo, né, delegado? Sim, perfeitamente, né? O Brasil, como o Mota falou, tem um estado paralelo, que é mandado e regido pelo crime. E não tem conversa e não tem audiência de custódia, não. E não adianta chamar papai e mamãe, porque não vai adiantar, inclusive com tribunais do crime. Enquanto alguns governantes, né, dos estados brasileiros tiram dinheiro da segurança pública, inclusive o federal, nós estamos vendo aí o PCC com R$5 bilhões. Eu acredito que seja muito mais, mas muito mais mesmo. E já está entre a 8ª maior facção do mundo. E agora nós temos que colocar a culpa em quem deve ser culpado. A culpa de tudo isso é do estado de São Paulo, que deixou crescer esse monstro, cujos governantes, naquela época, se acovardaram, ficaram com medo de enfrentar o crime. E hoje, quem sofre com isso é, inclusive, o promotor Lincoln Gaquia, que está sendo ameaçado de morte, prestes a se aposentar em 3 anos, porque ele foi um homem de coragem. No Brasil, falta um homem de coragem. Ele está para se aposentar e, pasmem, pode ser que se retire a escolta dele. Ou seja, vão decretar a sentença de morte dele, por causa da covardia de governantes do estado de São Paulo naquela época. E eu posso falar porque eu fui em diversos confrontos com o crime organizado, inclusive atuei quando o PCC se revoltou, trabalhava no grupo de operações especiais, onde a cidade ficou mais vazia do que na época da pandemia, estava polícia e bandido, se acovardaram. Por isso que criaram esse monstro. O crime entende uma lei: porrada. Delegado, a gente vai trazer um outro destaque ligado ao PCC, mas só para a gente contextualizar a nossa audiência. Quando o senhor menciona o estado de São Paulo, as autoridades que teriam se encolhido, não teriam enfrentado o PCC naquele momento, a gente está falando de um episódio em especial que a facção teria se revoltado contra o estado de São Paulo e atacou várias bases da polícia. Foi no ano de 2006, talvez? Isso, perfeito. Foi no ano de 2006. Eles começaram matando um bombeiro ali na Consolação.
depois começaram a atear fogos e aí colocaram o verdadeiro terror. Eu me lembro como se fosse hoje, foi numa sexta-feira que tudo isso começou. Eu tinha acabado de chegar em casa do meu plantão diurno, eu era um dos delegados do Grupo de Operações Especiais, só que eu sempre fui viciado em polícia e eu ouvia a frequência da polícia, mesmo na minha folga. Então eu subia com o rádio e ficava ouvindo durante o banho. E aí a gente recebeu a notícia, Papa Mike, que significa policial militar, baleado na Zona Sul, Papa Mike, baleado na Zona Norte, policial civil, baleado na Zona Oeste. E aí falou, opa, alguma coisa está errada. Foi quando o nosso diretor nos ligou, nós nos reunimos na sede do GOI, todos os grupos, e aí a gente foi para o confronto mesmo. Agora, não adianta ficar passando a mão na cabeça do crime. Não adianta. Eles estão de ponto .50, estão de granada. Daqui a pouco eles vão fazer assalto com lança-chamas. E não pode, são vítimas da sociedade. Aonde já se viu? Hoje mesmo, está em todos os locais aí, eu acho que o empresário aí deu 7 tiros no indivíduo que anunciou um assalto e o cara já caiu ali duro. E algumas pessoas questionando, por que ele deu tantos tiros assim? Porque o cara não cai, porque ele não caía. Enquanto não caía, a gente continua atirando. Você tem que neutralizar. O policial não é pago para morrer, o policial é pago para defender a sociedade. Tá certo. A gente vai seguir trazendo esses aspectos. Você quer fazer algum comentário, Mota, em cima disso? Por favor. Não, acho que seu microfone está fechado, viu, Mota? Perdão, esse alerta que o delegado Palumbo faz é importantíssimo. Muita gente esqueceu desse salve geral. Ele pode acontecer de novo a qualquer momento. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Fortaleza, em qualquer lugar do Brasil. Onde é que as autoridades estão que não percebem essa ameaça? Como é que o Brasil pode gastar tanto tempo e recursos com coisas que não têm importância nenhuma e não dar nenhuma atenção para esse problema? Por acaso as pessoas responsáveis pela segurança pública do Brasil acham que esse problema vai embora sozinho? E mais, observem a quantidade de ataques que o governador Tarcísio e o secretário Derrite e a Polícia de São Paulo estão sofrendo por terem a coragem de encarar de frente esse problema. Como o delegado disse, um problema que vem sendo criado há décadas. Finalmente alguém tem a coragem de enfrentar esse problema. Em vez de ser saudado, elogiado, apoiado, eles são atacados. Tem uma guerra jurídica contra o Estado de São Paulo. Tem uma guerra de narrativa contra o Estado de São Paulo. É inacreditável que o Brasil tenha chegado a esse ponto.